muitos têm se colocado na condição de um personagem para ver se tem visibilidade, popularidade. Mas quando as pessoas conhecem a sua essência, te ama não pelo que você tem, ou demonstra ser e ter, mas sim pela pessoa, pela essência, não é? É porque, na verdade, assim, eu tenho uma postura, isso é meu, não importa ou qualquer altar que eu vou subir, eu não consigo ficar brincando, não consigo manter uma outra postura, é meu. Subir no altar, eu daquele jeito, eu vou levantar as mãos, vou glorificar, ok, mas sempre aquela postura mais fechada um pouco. Então, por aquela postura que as pessoas me verem no altar, fala, esse cara é muito sério, esse camarada deve ser muito brusco, ele deve ser ranzinzo. Mas quando as pessoas me conhecem de perto, me vê pessoalmente e para conversar comigo, a concepção delas muda automaticamente, aquela imagem, né? E até mesmo a imagem, de repente, de arrogante, cai por terra imediatamente. Eu consigo, minha esposa até fala comigo, eu consigo conversar com uma pessoa 10, 15 minutos sem eu nunca ter visto ela. Olha só que bacana. Mas o senhor pontua esse seu posicionamento no altar e o seu posicionamento como pessoa fora do altar, como um personagem aqui, ou isso seria apenas pelo temor, tremor e reverência diante de um Deus santo? Temor a Deus, com certeza. Eu estou no altar, embora a presença de Deus, eu estou a todo tempo, devemos estar a todo tempo. Mas ali também é um local de reverência, onde a gente está na casa do Senhor, como a Bíblia diz, que ao estarmos na casa do Senhor, Deus deve ser tremendamente reverenciado. Então, eu reverencio o lugar, reverencio a posição que eu estou, que Ele me colocou e todo aquele ambiente. É um ambiente sacro que deve ser respeitado e é um local que nós estamos indo ali para adorar o Senhor e também para expor Sua palavra. E também é uma questão de dependência, né? A dependência em Deus nos deixa mais sério quando a gente percebe ali o peso da responsabilidade que está sobre nós em falar a noiva de Cristo. Então isso coloca um temor e um tremor. Não é que você não queira brincar, a sua essência é essa, querer brincar, ser gente comum, mas eu acredito que a dependência em Deus te leva a ter esse temor ali no púlpito, no altar. Sim, e a gente, assim, eu particularmente, eu sinto muito o peso da responsabilidade. Porque eu sou convidado. Existe toda uma questão que envolve até a minha chegada ali. Querendo ou não, as pessoas que vão me receber para pregar, elas querem ver o trovão ser usado. Mas eu não tenho condição de me usar. Eu vivo dentro de uma dependência. Se eu subir no altar e Deus não for comigo, eu passo vergonha. Por mais que eu tente explicar a mensagem, eu conheço a palavra, não vai fluir como deve fluir, o efeito não vai ser o mesmo. Então eu sinto uma tensão muito grande. Ontem eu estava pregando na igreja aqui em Curitiba, eu já tenho 28 anos de crente. Minha perna estava tremendo ontem. Dependência. Minha perna tremia ontem, porque eu sei que se eu chegar ali e Deus não me usar, eu vou sair de cabeça baixa. Sim. E também, pastor, tem aquilo... Eu sei que em algum momento da pregação há aquele momento cômico, que é engraçado. Mas púlpito, altar, não é lugar de brincadeira. Não. Às vezes algumas colocações exigem um pouco mais de uma palavra mais branda, um pouco mais engraçada. Ontem, durante a pregação, eu falei um pouco dela, uma situação minha que quando eu eu estava namorando ela, e ela sempre foi uma pessoa que frequentou os melhores lugares na época, né? E eu não tinha praticamente nada, assim. Quando a gente começou a namorar, aí eu falei, vou levar ela para sair. Eu contei isso na igreja ontem. Eu levei ela num cachorro-quente, era o que eu tinha, não podia levar no McDonald's, levei no cachorro-quente. E ela pediu um cachorro-quente que era bem gostoso, um Guaravita, que é o Guaraná lá do Rio, e fiquei na torcida para que ela não pedisse outro. Perguntei pela fé se ela ia querer mais um, ela disse, estou satisfeito. E ela perguntou para mim, você não vai comer? Eu falei, não, eu já saí de casa, eu já comi, por isso que eu não estou com fome, mas a verdade eu estava com fome, é que eu não tinha dinheiro para comprar outro. Então eu contei isso ontem na igreja e teve um clima assim bem amistoso, foi bem legal. Algumas mensagens encaixam assim, né? É o momento cômico da pregação. Mas não pode ser apenas isso, né? Não pode ser apenas dessa forma. E aí a gente também pode até entrar nessa questão de as pessoas
antigamente tratar o púlpito como altar. É claro que dentro de Sim. uma visão teológica, púlpito é púlpito. Púlpito é O altar púlpito. tem que ser a Nós nossa somos vida, nós, né? é. Só que antigamente, quando as pessoas tratavam o púlpito como altar, parece que havia mais reverência, Mas- temor e tremor, né? Não se pode normalizar algo que não é normal. Uma vez que nós estamos ali, nós temos o poder, a própria presença tem o poder de transformar qualquer ambiente. E se nós também, como portadores dessa mesma presença, aquele ambiente é santificado. Por muitas vezes na Bíblia, Deus mandou santificar o lugar. E uma vez que nós estamos ali, nós também santificamos o lugar por causa de nós e por causa dele, principalmente por causa de Deus. Então, o local deve ser, sim, reverenciado e aquele que está sendo adorado ali deve ser temido. Maravilha, perfeito. É complicado que nós, pela santidade de Deus na nossa vida, se nós estamos buscando, santificando a nossa vida através de oração, jejum, renúncia diária, qualquer ambiente que nós chegarmos, nós temos esse poder de santificar o lugar pela nossa vida. Mas, infelizmente, nós vivemos em um contexto que existem pessoas que, ao invés de santificar o lugar, ele acaba profanando, né? Um exemplo disso é o Éden. Porque Adão estava no lugar mais puro, mais limpo, e Adão, ele contaminou o lugar. Quando Adão e Eva pecam, eles contaminam o lugar. Por isso que eu sempre digo às pessoas, é lógico que há uma direção para você em todo lugar, há uma direção. Eu sei que eu não posso estar em todo o ambiente. Por exemplo, eu posso ir no pagode, mas se eu tiver com um propósito, eu vou lá porque Deus mandou, eu vou evangelizar um pagodeiro. Pastor Marcos Pereira, meu amigo, já foi muitas vezes dentro do baile funk pregar o evangelho. Então, eu posso ir em determinados locais, mas com um propósito. Agora, se você vê, aí as pessoas olham para um crente e falam, mas se o cidadão for naquele lugar, ele se contamina. Na verdade, o Éden era puro e Adão e Eva, com suas atitudes, contaminaram o Éden. Então, você observa que não foi o Éden que corrompeu Adão. Foi Adão que corrompeu o lugar. O homem é que tem esse poder. Então, ele, assim como ele tem o poder de corromper, ele tem o poder de santificar também o ambiente. Forte, forte. Em contrapartida, Jesus está no deserto, que é um lugar de provação, Sim. tentação, e ele acabou santificando o ambiente quando ele disse não às propostas de Satanás. Sim. Né? Então, é um local marcado. E é interessante, aonde um homem de Deus passa, ele deixa um rastro naquele ambiente. Se você observar, por exemplo, eu estive em Israel, eu fui ao Carmelo. Aí você pergunta assim, pô, você foi ao Carmelo porque era o Carmelo? Não, eu fui ao Carmelo porque a Bíblia diz que Elias esteve lá. Então, aonde um homem de Deus passa, o ambiente não fica mais o mesmo, não se torna mais o mesmo. Ele deixa o ambiente modificado, o ambiente é marcado. Então, eu fui no Carmelo porque eu queria conhecer o lugar que Elias esteve. Perfeito, perfeito. Essa sua fala aí de um homem de Deus santificar um lugar, ela é muito verdadeira, porque não é o lugar que deve ter a capacidade para mudar você, é você que deve ter a capacidade para mudar o lugar, né? Onde tu chegar, Abraão, eu te darei a terra, onde você colocar a palma das suas mãos, eu abençoarei. Então você vê que o Abraão não dependia do lugar, o lugar dependia dele. Aonde ele chegasse, Deus seria com ele e aquele lugar ali cresceria de uma forma extraordinária. Você vai ver que lá em Gênesis 26, Deus mandou o Isaac semear em Gerar, uma das cidades mais poderosas que os filisteus possuíam. Você vê que Isaac, por ter a promessa de Deus sobre ele, que vinha primeiro sobre seu pai, ele conseguiu, Deus fez ele prosperar em Gerar, numa terra estrangeira. Então, não é o local, que não é a gente que depende do local, é o local que depende da gente. Porque se não tiver, Deus cria. Então... Perfeito, perfeito. Dentro dessa sua visão, o senhor citou aí umas 3 até 5 vezes já a expressão homem de Deus. Sim. Essa expressão era usada bastante no Antigo Testamento para se referir aos profetas. O profeta ele era chamado de profeta, vidente, e ele alcançava o ápice quando ele era chamado homem de Deus. Hoje há uma escassez, né, de um homem de Deus, de a gente olhar para alguém e a gente falar, ali vai um homem de Deus, igual aquela mulher falou para Eliseu. 2 de Reis 4:9. Há uma escassez de homens de Deus ou há muitos, porém esses não estão na mídia? Acredito sim que há muitos que não são conhecidos, como o próprio Deus. Elias achou que estava sozinho e Deus falou, você não está só, você não é o único profeta.
Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal e nem beijaram sua mão. Não tinham o mesmo nome que Elias, a mesma visibilidade que Elias, mas eram tão homem de Deus quanto ele. Mas não tinham o mesmo nome e a mesma popularidade. Em contrapartida, homem de Deus, o problema é que as pessoas observam o homem de Deus pelo tanto que Deus usa ele no altar. E praticamente não é assim. Porque o Eliseu já era um homem com a porção dobrada de Elias, o Jordão já tinha sido aberto por ele através da capa batida no rio, mas Sunamita, quando foi fazer uma avaliação dele, a Bíblia diz que ela está à porta de sua casa. Segunda de Reis 4:9. E ela observa, junto com seu marido, Eliseu passar todos os dias à porta da sua casa. Ou seja, testemunho. Não era a forma como Deus usava Eliseu, era a forma como Eliseu vivia em Deus. É forte. Então, o problema é que a gente dá título às pessoas pelo tanto de unção que ela tem no altar, pela forma como ela prega, a forma eloquente, a forma poderosa que Deus a usa. Então, homem de Deus. Eu preguei esses dias num grande congresso aqui no Brasil, e eu disse o seguinte: Judas também era usado, filho. Judas expulsava demônios, Judas pregava o evangelho de forma poderosa. Tanto que quando ele estava sentado à mesa, na ceia, quando Jesus disse, um de vós vai me trair, e é aquele que mete a mão no pão comigo. Todos os 11 abriram a boca e disseram, sou eu? Sou eu, Senhor? Por que ninguém apontou para Judas? Porque a reputação de Judas era tão irretocável, Deus usava ele tanto, ele tinha uma reputação tão boa que ninguém identificou ele como traidor. Jesus foi e revelou ele. Porque tem gente que consegue botar uma máscara, uma roupagem tão forte, que se Deus não mostrar para você quem ela é, você nunca vai saber quem é. Então a gente consegue separar homens que Deus usa de homens de Sim. Deus. Nem todos os homens que Deus usa é um homem de Não. Deus. Porque o homem de Deus, ele é identificado fora, não no altar, não no púlpito. É fora, é o convívio, é você conhecendo a árvore pelos frutos. Para o Trovão, quais seriam, assim, especificamente a característica ou as características de um homem de Deus? Testemunho de vida, porque ninguém tem como invalidar seus frutos. Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, e o fruto de um homem de Deus, ele não é passageiro, ele é permanente. Aonde ele chega, ele vai deixar um fruto permanente, porque não é o tanto, eu não sou homem de Deus pelo tanto que prego, ou tanto que outros ensinam, ou quem quer que seja, não. É o convívio, é o seu dia a dia, é a sua vivência, é o seu amor por Cristo, é o seu amor pelo Evangelho, é o seu amor pelo sacro, é o seu amor pela família, é o seu amor pelo próximo. São coisas que normalmente você não vai ver, porque hoje a gente vive muito o midiático, né? Então você sabe que no midiático dá para você formar um personagem, mas é as pessoas que te conhecem. É por isso que tem gente que quando se encontra com determinadas pessoas, ou ela fica mais feliz, ou ela fica muito triste. Porque eu não sabia que você era assim tão arrogante, eu não sabia que você era assim tão soberbo, eu não sabia que você era assim tão orgulhoso, tão prepotente. E as pessoas, o cara está lá em cima pregando no altar, daqui a pouco ele está no bar e está bebendo. Ele está xingando palavrão, coisas que não condiz com a vida de um servo de Deus. Então eu acho que os frutos, todo mundo pode falar de uma determinada pessoa, mas ela confronta todas elas com os seus frutos. O fruto fala por si, né? Fala por si só. Então, eu acho que um homem de Deus, ele é reconhecido não pelo que ele prega, mas ele é conhecido pelo que ele vive. Perfeito. Então a gente pode diferenciar um homem de Deus não pelos dons que ele possui, e sim pelo fruto do Espírito que ele tem. Porque se você for observar bem, vai ficar de fora os que expulsaram o demônio e fizeram milagres também, muitos, porque praticou a iniquidade. Gente que vai levar uma vida santa no altar e vai levar uma vida profana fora dela. E vai conseguir conviver com isso até o final, e no final vai receber o veredito. Então, e é interessante, Fábio, isso aqui é muito interessante deixar anotado. Homens que Deus usa, todo mundo conhece. Boa parte conhece, principalmente se ele for um homem conhecido. Mas um homem de Deus, poucos conhecem. Porque o homem que Deus usa é aquele que está no púlpito ou no altar, como a gente costuma dizer, onde o YouTube dá visibilidade, as mídias dão visibilidade, tudo dá visibilidade para ele. Mas um homem de Deus, são poucos que conhecem ele. Porque é os que convivem com ele.
Então, é nessa hora que eu sempre digo, se o diabo levantar alguém para falar da sua vida, Deus também levanta alguém para falar da sua história. Perfeito, perfeito. É que o fruto do Espírito não vai te dar visibilidade. Não. O que dá visibilidade é o dom, né? E o dom vem, praticamente, é pronto, né? E o fruto é produzido, é gerado, é dia a dia. Por exemplo, você quer gerar um fruto da mansidão, do domínio próprio, você vai ser provado em cima daquilo. Eu já vim de uma vida louca, né? Então, se você quer ter o domínio próprio, quer ter uma mansidão... Uma vez um menino desse tamanho falou que ia dar um tapa na minha cara, mas já era de maior. E eu tinha alguma noção de jiu-jitsu, de muay thai. E eu pensei, o crente, evangelista, eu falei, a mentalidade do velho homem já volta. Eu falei, pô, se eu dar um mata-leão nesse menino aqui, vou apagar ele, vou cortar o oxigênio da jugular dele, ele vai cair no chão e eu vou embora. Mas na hora eu lembrei quem eu era, um servo de Deus, eu lembrei de Provérbios capítulo 15. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a branda acalma o furor. Então eu tive que exercer o fruto. Exercer o fruto, exercer o domínio, a mansidão, é você ser provado naquilo que você menos tolera. E você vai exercitando aquilo e vai sendo gerado dentro de você, diferente do dom. Por isso tu vai ver um cara muito usado no altar, mas fora dele ele é totalmente o oposto daquilo que ele pregou. E o dom é irrevogável, né? Aquele dom que Deus deu, Deus não toma. Deus não tira. Então, eu acho que... E aí eu quero entrar. Vai com Eu força. Eu sempre digo o seguinte, o dom salva quem me ouve, mas não salva quem prega. Isso é forte. Agora, os frutos não. Os frutos salvam. O amor, a bondade, a temperança, a mansidão, o perdão, a longanimidade, isso aí nos salva. E também a gente identifica alguém parecido com Cristo não é pelos dons, e sim pelo fruto. Pelos né? frutos. Porque os frutos vão nos dar um caráter semelhante ao caráter de Sim. Cristo. Os dons não. E é o que as pessoas gostam muito do visível, né? Aquilo que dá visibilidade. Então, eu particularmente, lógico, você nunca viu citar nome de ninguém, pode procurar qualquer pregação minha. Muito raro se eu falei o nome de principalmente de gente do nosso meio, né? Difícil. Eu acho que eu não me lembro de eu ter citado o nome de alguém, mas eu conheço muita gente que fora do altar é totalmente o oposto. Infelizmente. O senhor não cita nome porque o senhor não quer estar envolvido em polêmicas? Não gosto. Não gosta mesmo, já é seu mesmo. Não gosto. É que tem pessoas que acabam citando o nome porque sabem que vai hypar depois, né? Eu não gosto. Não gosto porque, assim, primeiro que eu não gosto, depois pode tomar um processo, perder um bom dinheiro, porque hoje virou moda falar da vida dos outros, né? Então, eu costumo dizer, ontem eu preguei sobre isso, eu disse que eu quero pessoas perto de mim como Paulo. Lá em Gálatas 2:11, que quando viu Paulo no meio dos gentios, porque Pedro no meio dos gentios, quando Pedro estava perto dos judaizantes, ele vivia como um judaizante que pregava a graça para os gentios, mas que obrigava eles a viverem conforme algumas pautas da lei. Mas quando ele estava longe dos judaizantes, ele ficava perto dos gentios e esquecia quem ele era. Paulo chegou na cara dele e falou assim, rapaz, quando você está longe dos judaizantes, quando está perto deles, você anda como eles, vive como eles. Quando está longe deles, você vive como gentios. E como você, como judeu, vive como gentil, quer obrigar eles a viver como você. Paulo falou na cara dele, o texto diz em Gálatas 2:11, que Paulo repreendeu Pedro na cara. Eu preciso de pessoas assim. Eu gosto de pessoas assim, que fale para mim, não o que eu quero ouvir, mas quando necessário, fale o que eu preciso ouvir. Esse tipo de pessoas é o que tem que existir. Eu não tenho que chegar aqui de você e gravar uma coisa sua e botar no grupo, postar aqui o que o Fábio está fazendo. Eu não sou seu amigo, eu sou seu inimigo, eu sou disfarçado do seu lado. Então, eu gosto de gente assim, eu não gosto de ir para a mídia social e falar fulano de tal, Bertano, não gosto, eu não vejo. Eu não me envolvo nessas polêmicas. Infelizmente, hoje está até difícil de fazer amigos por conta disso. Sim. Tá faltando pessoas de verdade, né? Que eles têm uma opinião a seu respeito e ele não deixa terceiro saber o que você pensa a seu respeito. E ele vai continuar sendo seu amigo a partir do momento que ele fala, Júnior, eu amo você, mas eu tenho essa opinião. Sim. Dessa forma que você prega, dessa forma que você age e tal. Eu acredito que você ser de verdade não afeta a amizade. Não. Na verdade, fortalece, né?
Você sabe o que eu concluí ontem? Naquela mensagem, eu disse o seguinte: Paulo não precisa de um amigo como Pedro, mas Pedro precisa de um amigo como Paulo. Então, ele precisava ouvir da boca de quem tinha uma vida que era irrepreensível. Paulo falou para ele: eu te repreendo porque você é repreensível. Paulo vivia de uma maneira que ele não deixava brecha para ser repreendido. Então, a gente precisa de um Paulo na nossa vida. É verdade, é verdade. E outra coisa, você ser repreendido não significa que é algo ruim. É Deus te dando uma chance para você se tornar irrepreensível. Né? Tá lá em Hebreus capítulo 12, verso 5 e diante. Lá no verso 7, ele vai dizer: e eu corrijo os que amo e repreendo e açoito aqueles que são meus filhos. Eu repreendo todos aqueles que eu amo. Então, ser repreendido, de fato, é um amor de Deus inserido dentro da repreensão, para me tornar melhor, para que eu passe a ser irrepreensível, pelo menos naquilo que me deu a brecha para que eu fosse repreensível. Então, acho que a repreensão é boa, o amor de Deus está inserido ali dentro. Perfeito. Existiu o Júnior antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? Como vivia? Fábio, na verdade, eu conheci Cristo, eu nasci no berço evangélico. Fui para o berço evangélico, meus pais, assembleano roxo, inclusive meu pai com 105 anos de idade, até hoje é membro da mesma igreja. Meu pai é membro da Assembleia de Deus há 60 anos. Eu falo isso sempre, sem sair da sede. Nunca saiu da sede? Não. 60 anos. Assembleano raiz, minha mãe, Jesus levou tem 3 anos, eu cresci no meio da oração. No meio da oração, consagração. Eu cresci naquela Assembleia de Deus mesmo, raiz, da onde tinha chegava no altar e, ao subir o púlpito, deixava o bonezinho de lado pendurado, o chapeuzinho arredondado, aonde não podia ir para o altar sem ter o colete por debaixo, gravata, se fosse sem. Então eu sou dessa época, mas quando eu cheguei aos 13 anos, aí me deu uma vontade de conhecer o mundo. Dali eu fiquei dos 13 até os 20. No mundo. Aí foi ruim. A gente vai entrar nisso aí, mas na sua percepção, o que leva um filho de crente que foi criado praticamente na igreja, louvando, ouvindo louvores, ouvindo pregação, participando de escola bíblica dominical, ou seja, sendo doutrinado, tendo uma educação com princípios e valores cristãos, a ir para o mundo a tal ponto de ir para a cadeia, de ir para o tráfico e viver a loucura do mundo? O que leva? Eu acho que, particularmente na minha época, minha mãe me deu muito conselho, meu pai também, mas como naquela época era muito mais rígido, eu ouvi muito mais não do que sentar e me explicar o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Eu acho que às vezes você fala não para um filho e sem explicar o porquê daquele não, é aí que mora o perigo. Eu acho que você tem que falar um não, mas explicar o porquê você está dando aquele não a ele. Saber o que pode acontecer se você permitisse que ele fosse com alguém ou em determinado lugar. Eu acho que eu recebi alguns conselhos, lógico, mas eu recebia muito mais não. Era sim ou não. Eu acho que isso fez com que criasse dentro de mim o desejo de conhecer o mundo. Mas por que tanto não? Eu nunca vi, eu nunca provei. Eu acho que deve-se haver, para filhos de crente, sentar com eles, ter um tempo de mesa e explicar para eles o que o mundo pode fazer com eles. Hoje eu sempre falo com meu filho, eu converso com ele quando tenho aquele momento pai e filho, eu sempre falo com ele. Ele não precisa experimentar o que eu experimentei. Foi devastador, até porque o meu filho hoje nasceu em um outro contexto, né? Sim, sim. Embora eu não fui para a vida que eu estava levando, não foi por necessidade, não. Foi por sedução. Mas sedução, adrenalina, aventura, sim, entra dentro dessa questão que o senhor falou. O não pode, sem uma explicação, o do porquê não pode, leva você a conhecer as pessoas que acreditam que pode e de lhe dar uma explicação, sim, porque pode, né? Porque sempre vai haver uma explicação, né? Tanto para aquilo que é bom quanto para aquilo que é mal. Então, se você não explica a forma como deve ser explicado para o seu filho, o mal que aquilo pode causar, alguém pode passar aquele mal para ele de uma outra perspectiva. E ele acabar sendo seduzido por aquilo e desejar experimentar. E foi realmente o que aconteceu. De que forma o senhor foi seduzido para isso? Primeiro eu quis conhecer o mundo.
E é uma coisa muito interessante. Eu não sei hoje o contexto, né? Mas na minha época, filho de crente, crente era identificável. Era muito identificável. Até pela forma como se vestia, toda a postura, ele era muito identificável. Então, quando eu comecei a me afastar do evangelho, eu queria, a primeira coisa que eu quis fazer era desvincular-me daquela imagem de crente. E eu queria, e acabei, querendo ou não, você acaba sendo o pior daquela turma. Porque você quer mostrar que você já não é mais aquilo. Seria um ar de rebeldia também. Então eu fui me envolvendo pouco a pouco. Primeiro fui fumando cigarro, guimba de cigarro. Aí tinha todo aquele trâmite para chegar em casa, escovava o dente, chupava bala para tirar o gosto. E era uma coisa louca. Depois dali, eu fui começando a experimentar um pouquinho de cerveja. Aí me lembro que até um dia... Aí eu com 14 anos, 15, assim, já fui me apresentar a cocaína. E aí Eu resisti, eu falei, não quero. Tinha um temor, né, muito grande, falei, não quero. Aí até que um dia eu fui sair com os amigos e bebi. Bebi, fiquei bêbado. Aí esse camarada foi e falou assim, ó, se tu cheirar isso aqui, tu fica bom. Eu falei, Aí quando eu cheirei, cortou o efeito do álcool na hora. Aí o diabo me pegou aí. Porque eu passei a usar cocaína para cortar o efeito da cerveja. Dali eu comecei a me viciar. se tornou tipo um gatilho. Todas as vezes que tomava o álcool, tinha que usar droga. Aí dali eu já não queria mais saber muito da cerveja, queria viver na cocaína. Aí fui até os meus 20 anos. Mas o senhor só ficou mesmo como usuário ou foi pro tráfico também? Aí o que eu fiz? Eu comecei, eu não queria roubar porque ficou uma coisa na minha cabeça que minha mãe falou comigo, que aquilo marcou. Por isso que é interessante você explicar. Você sentar e explicar. Minha mãe falou assim, eu tô te criando para você ser um homem. E um homem de Deus. A gente mesmo sendo pobre paga um colégio particular para você. E eu tô criando você para ser um homem de Deus. Ela disse, se um dia você pensar em se afastar do evangelho, eu vou te pedir um favor. Não me dê essa vergonha. Ela disse, eu não quero que você seja nada de ruim, mas ainda que você seja tudo, só não seja um ladrão. Eu falei, mas por quê? Ela disse, porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Ele não tem e quer tirar o que os outros têm. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei para mim mesmo que eu nunca ia roubar. Aí dali eu comecei a ir pro morro pegando cocaína, fui vendo aonde os caras vendiam, aí você vai pegando amizade, e naquela amizade eu decidi, como eu não queria roubar, eu tinha que me manter. Aí eu ia na favela, por exemplo, lá no Andaraí, lá no Complexo da Maré, na Nova Holanda, eu ia lá, pegava cocaína, uma boa quantidade de cocaína, e ia pro meu bairro, batia ela, pegava aquelas pedras de cocaína, tirava a parte que eu queria usar, e ali depois eu manipulava aquela cocaína, colocava um monte de coisa, com misericórdia. Nem eu sei como é que as pessoas usavam aquilo. E eu comecei a ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro, você compra arma, você consegue ter um certo poder aquisitivo, mas aí você vai chamando a atenção das pessoas, inclusive das autoridades, né? E dali eu fui só me afundando nessa vida, até o ponto de eu tomar 3 tiros quando eu tinha quase 18 anos aí. Chegou a tomar 3 tiros? É interessante, aí tem que falar. Foi justamente no que minha mãe falou para mim não fazer. Ela falou pro senhor não roubar, então Aí quando o senhor entrou pro... Foi num assalto da primeira vez que eu fui, porque poderia ser que se eu fosse bem sucedido, poderia ser que eu tomaria gosto. Aí no primeiro assalto que eu fiz, um policial paisano que estava do outro lado da rua, viu todo o trâmite que a gente ia fazer e me pegou desprevenido. A fita deu errado. Mas minha mãe falou para mim, eu saindo de casa, ela falou assim, Deus falou comigo essa madrugada, eu orando por você, para mim não pedir misericórdia por você. Porque a partir de hoje Deus vai tratar contigo. Minha mãe falou com muita autoridade. 15 dias depois, eu tomei 3 tiros. Eu me lembro que eu estava com um Magnum 44, grande, cromado. Eu apontei para a direção dele, do cara que estava me dando tiro, porque eu vi de onde estava sendo aqueles fogos. Ele estava entre uma banca de jornal e um poste.
Ele atirando assim, pegou o primeiro pegou na minha barriga, o outro pegou na minha mão, e quando eu apontei para ele, aí ele se abrigou e o primeiro falhou. Meu Deus. Aí quando ele apontou de novo que eu dei o segundo, o segundo saiu, e quando saiu eu corri. E um amigo meu ficou lá estendido no chão, baleado. Mesmo tendo recebido o tiro, ainda conseguiu correr? É porque eu tava, nenhum projétil pegou em um ponto vital. Né? Todos pegaram perto. E principalmente pegou na carne, pegou no osso, o da minha mão, a marca é até hoje. Não vou mostrar aqui, mas minha barriga é aberta, né? Tem a marca dos pontos, a marca das balas. Mas eu ainda consegui vir em casa. Antes de ir ter um atendimento? Do hospital. Eu sangrei, eu tomei tiro 9 horas da noite. Eu fiquei de 9 da noite até 3 da manhã sangrando lá no hamaco, tomando soro, porque a intenção do pessoal de lá na época, que tinha polícia lá e sabia, é bandido, cheio de tatuagem, deixa morrer. Então, eu era um cara que dava problema para a sociedade. Eles não tinham a percepção de que é uma alma, né? Deixa morrer. Mas Jesus não deixou. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Em quais circunstâncias o senhor estava? Ainda depois dali ainda continuei cheirando muito, usando muita cocaína, de quando me recuperei, voltei ainda. Aí quando eu fiz um convite eu recebi um convite de um amigo meu, ele falou, Júnior, vamos na igreja? Eu falei, Max, um dia eu vou. E foi assim, entre aspas, né, eu falo naquele contexto de não crente, que foi a pior coisa que eu fiz, foi dar uma palavra para ele que eu ia na igreja com ele. Mas foi a minha maior decisão. Um dia eu estava sem cheirar cocaína, ele me encontrou e ele falou assim, Júnior, vamos na igreja hoje? Se você for no culto hoje, depois da minha salvação e do meu casamento, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Meu Deus. Aquilo me pegou. E eu estava em casa cheio de cocaína, não tinha cheirado até aquela noite por alguma razão que eu não sei explicar hoje, porque eu não tinha cheirado aquele dia. E ele falou assim, se você for, eu te aguardo aqui 7 horas da noite, em cima dessa passarela. Eu pensei comigo, falei, pô, esse cara é muito chato, cara. Se eu vou aproveitar que eu não usei droga, eu vou na igreja com esse camarada meu. Aí fui na igreja. Botei a roupa todo malandreado, né? Aquelas calçonas largonas, aqueles tênis da Reebok. Eu tinha uma camisa na época lá de uma marca que todo mundo usava, os funkeiros, e vai eu, cavanhaque. Rapaz, 8 horas da noite, um homem que até hoje eu tenho muita estima por ele, está vivo. Pastor Jonas Baraquiza, na época presbítero, Assembleia de Deus rígida, lotado. Ele chegou para mim e falou assim, apresentou todo mundo, ele disse, está conosco aí o Júnior e tal. 8h30 da noite, Assembleia de Deus, rígida demais. Ele chega para mim assim, ele falou assim, Júnior, fica de pé. 8h30. Ele, você acredita que Deus fala com o homem? Eu falei, acredito. Fiz assim. Ele, porque Deus falou comigo para você vir aqui na frente e cantar um louvor para tirar dízimos e oferta. Falei, eu não crente, eu virado. Há quanto tempo que não ia na igreja? Não, e eu tinha feito uma proposta para minha mãe. Falei, o dia que eu pisar na igreja eu não vou sair mais, mãe. Meu pai amado. Aí... Forte. É obra de Deus, né? O Senhor sabe como fisgar os seus. O Senhor sabe como fisgar os seus escolhidos. Aí eu cantei. Não tive vergonha de cantar. Eu cantei o Senhor, louvei o Senhor. Cantou um hino, mas conhecia hinos ainda. Conhecia. Mas eu tinha um segredo. Por incrível que pareça, eu cheirava muita cocaína. 7, 8 gramas de cocaína para uma pessoa só é muita cocaína para cheirar. E eu cheirava muito ao ponto de sair pedaços de carne do meu nariz. Misericórdia. Então, quando eu ia ter overdose, assim que eu ia ter uma overdose, eu começava a cantar o hino do J. Neto. Quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Resumindo, na época, você tem uma ideia, não tinha CD, era cassete. Eu ficava escutando a Rádio Melodia do Rio de Janeiro. Aí, olha como é que Deus me pegou. Eu falei, pô, esse pastor me deu a oportunidade de eu cantar. Eu vou voltar nessa igreja de novo. Aí já não era mais pelo convite, era por minha vontade.
Aí eu cheirei, o culto era na quinta, cheirei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, eu comecei a escutar a rádio, falei, vou escutar um louvor. Ficava o dia todo escutando louvor, o louvor que me chamava a atenção, falei, eu vou cantar esse louvor na igreja. Aí eu ensaiava o louvor, ia na loja, comprava o playback, e botei o playback no bolso e fui pro culto. Sem ser convertido. Sem ser convertido. Sabe o que aconteceu? Quando foi 8h30, ele me chamou para cantar de novo. Resumindo, eu cantei 4 quinta-feiras sem ser crente. Na quinta quinta-feira que eu achei que eu ia cantar novamente, ele pregou, o pastor Jonas. Quando ele pregou, aquilo entrou com uma flecha no meu coração. Tinha tanta lágrima minha no chão que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima. E ali eu me entreguei, eu falei pro Max, Max, quero te dar uma notícia. Eu falei, o Jesus que tu serve, eu quero servir ele hoje. Aleluia. Lembra a tônica da pregação que te levou a essa decisão? Era a libertação. Ele pregou sobre libertação, ele tinha muita autoridade pregando. E eu não aguentei, eu fui lá, levantei minhas mãos e estou até hoje. Glória a Deus. Vou fazer 48 anos hoje, esse mês agora, mês que vem, e vai fazer 28 anos que eu sirvo a Jesus. E foi instantânea a minha libertação das drogas. Eu estava cheio de cocaína em casa, joguei tudo fora. Eu não usei a cocaína para depois eu não usar mais. Eu acabei com aquela cocaína, joguei tudo fora no vaso. E depois eu nunca mais encostei cocaína no meu nariz e nem tive, como é que se fala? Abstinência. Não, Deus me libertou naquele dia. Glória a Deus. É porque existe a libertação imediata e existe a libertação processual, né? Como os leprosos, né? Jesus falou, vai, apresenta-se ao sacerdote, mostra a eles o que acontece, e apresenta o vosso sacrifício. E a Bíblia diz, e caminhando eles, os 10 leprosos, perceberam que estavam ficaram limpos. Então tem processo que a libertação que acontece na caminhada, né? Mas o meu foi instantâneo. O senhor acredita que a partir da sua libertação, o chamado de Deus para ser um ministro, para ser um pregador, ser um evangelista, um pastor, já era uma realidade na sua vida? Olha, eu sei, Fábio, eu vivi o primeiro amor. Acho que todas as pessoas que se convertem devem viver isso. O primeiro amor extraordinário, eu vivi aquilo, eu só queria Deus. Eu busquei Deus de uma tal maneira que era inexplicável. Eu passava muitas horas na oração, muitas. Eu passei em 4 anos, eu li a Bíblia 10 vezes. Eu li a Bíblia 6 horas por dia. Eu li em casa, eu lia no trabalho, eu ia no trabalhar, eu lia naquele tempinho que restava dos minutos ali, né, na hora do almoço, eu lia voltando, lia quando chegava em casa, eu só parava de ler quando eu estava cambaleando, que eu não tinha mais jeito. Então isso me fez conhecer muito a Bíblia. Eu, com 1 ano de evangelho, eu já estava dentro do seminário. Fiz o meu básico em teologia, que na época eram 24 matérias do básico. Depois fiz o médio, e depois fiz o intensivão para o bacharel em teologia. Mergulhou em Deus mesmo? Sim, eu com 3 anos de crente, eu tinha só a carteirinha de membro. O pastor Jonas Baraquias me deu uma carta convite, porque no altar da Assembleia de Deus, naquela época, você não subia sem credencial. E aquilo foi interessante para mim, porque quando começou a se apresentar todas as pessoas que estavam no altar, e o pastor da igreja, me lembro como se fosse hoje, falou, está conosco o evangelista fulano de tal, da Assembleia de Deus, do bairro tal, o presbítero, o diácono. Daqui a pouco ele está conosco, o pregador da noite. Nosso irmão Júnior. Meu Deus. Está aqui uma carta de recomendação. Meu amigo, todo mundo olhou para mim. Todo mundo. Tipo assim, é esse jovem aí que vai segurar o congresso? Aí naquele dia eu preguei sobre perdão. Aí não deu 20 minutos de mensagem, eu olhei para trás, estava todo mundo chorando. Glória a Jesus. Então eu preguei num primeiro congresso já com 3 anos de crente. Lógico, né? Não era como hoje, ainda dá umas gaguejadas, mas eu consegui pregar. E ali foi só a minha paixão de pregar o evangelho, como até hoje eu tenho. E na época o senhor seguia certinho a rigidez da igreja? E o senhor, na sua visão? Era só aqui, filho. Só aqui. Não tinha jeito. Se tivesse com esse anel aí na época, já era. Tava ruim. Não, e é interessante, porque
Deus quebrou algumas coisas na minha cabeça. Eu era muito focado na questão do costume, lógico que hoje eu não extrapolo, né? Eu me visto, eu acho que roupa não salva ninguém, mas um salvo sabe como o homem se vestir. Eu não extrapolo também. Mas Deus quebrou algumas coisas na minha cabeça. Eu tenho, né, um cunhado, né? Mas na época eu era muito ligado a ele, e ele conhece muito de Bíblia, ele é da Metodista. Aí meu cunhado, rapaz, daqui a pouco tô lá na casa dele, eu aqui assim, ó, tal, Bíblia na mão, andava com a Bíblia na mão no meio da rua, tal, mesmo sem ser culto. Ia lá pra casa dele pra ele me ensinar algumas coisas da Bíblia. Aí um dia eu tô lá, ele no banheiro, tomando o banho dele. Ele tinha uma vila de casas que ele alugava. Daqui a pouco chegou um cara no portão dele e falou, o Wagner tá aí? Eu falei, tá. Rapaz, eu falei, Wagner, tem um moço te chamando no portão aí. O Wagner falou, espera que eu já estou vindo. Só que ele não foi lá no quarto trocar de roupa. Ele saiu do banheiro e saiu com a toalha aqui. Aqui assim. Aí eu já fiquei escandalizado. Falei, pô, o pastor andando assim, eu dentro de mim, né? Não esqueço disso até hoje. Quando ele botou a cabeça na porta assim, eu falou, ô senhor, ô vizinho, tudo bom? Ah, ele veio pagar o aluguel. Quando ele falou, vim pagar o aluguel, o cara endemoniou. Eu falei, ih, rapaz, o cara manifestou no portão. Na minha mentalidade, eu ia fazer o quê? Meu cunhado vai lá, né? Vai botar a roupa. Tava sem camisa, só com a toalha. Vai colocar a roupa e vai voltar para expulsar o demônio. Rapaz, ele da porta, filho. Estendeu a mão assim, falou, Satanás, eu te repreendo. Sai dele em nome de Jesus, o cara ficou bom. Aquilo me desmontou. E agora, como explica? Aí eu falei, porque assim, não é o fato de você estar vestido em si, né? E sim as vestes de fato que te vestem, que é do céu, as vestes interiores, como tatuar as vestes internas. Lógico que em outra circunstância ele estaria vestido, mas assim, também é muito abuso. Vou lá, vou botar a camisa de cima, a parte de cima e vou expulsar o demônio. Não, é a autoridade que está sobre a sua vida. Imagina se o dia que a trombeta soar, tu estiver tomando banho. Você vai deixar de subir porque está tomando banho? Na verdade, antigamente o povo até dizia, né, que se você dormir despido e a trombeta tocar, você não sobe não, né? Mas aí era meio paradoxal, porque os filmes diziam que a veste ficava e você subia, e aí? Eu acho que essas vestes também vai ficar. Cara. Então, o ladrão da cruz, né? Biblicamente não tinha aquela tanguinha, né, que tem nos filmes, né? O cidadão era crucificado despido. Então, o ladrão da cruz estava do lado de Jesus também despido e falou com Cristo, se arrependeu e foi para o céu, não foi para o inferno. Então, não é a forma como me visto em si. Lógico que existe um comportamento nas vestes de um cristão, ele sabe como se vestir, mas isso não é determinante para a minha salvação, não. Mas o cristão ele tem que zelar pela modéstia, pelo Sim, pudor, não, né? É isso, não, Isso aí é fato. E tem gente que extrapola, né? Tem gente que parece até Zezé de Camargo e Luciano. Não, o Zezé de Camargo e Luciano até que tá tranquilo. Agora o Gustavo Lima divide tudo, né? Ele ficou famoso depois daquela calça apertada dele. Não foi ele, não. Foi o... Não foi ele, não? Foi o... Olha eu tecendo juízo de valores sobre... Ô, Gustavo, hein? Não é ele não, rapaz. É o... Araújo? Que era fortão e ficou magrinho. Juan Santana? Não, rapaz. Eduardo Costa. O Eduardo Costa? Foi o Eduardo Costa? Isso aí. Eu acho que tem que ter, sabe? Tem que ter uma postura, né? Principalmente em cima do altar ali onde você está sendo visto. Poxa, tem gente que tem que ter um pouquinho de senso, né, cara? Rapaz, tem hora que eu sinto vergonha por algumas pessoas, porque todo mundo que vai pro altar sabe a forma como está se vestindo. A varoa vai dar uma olhadinha, o homem também vai olhar, então tem que saber o que é adequado, né? E os homens, principalmente os ministros, os pregadores e os cantores, têm que entender que não é só a mulher que pratica lascívia, né? A incitação à prostituição. O homem também, dependendo da roupa que ele está vestindo, ele está atraindo mais atenção do que o Cristo, que é para atrair no culto, né? Por isso que, às vezes, eu sou a favor daqueles pastores, em sua maioria, os conservadores, porque ele não vai deixar um cara desse subir no altar. Ele não vai. Ela não vai chegar ali marcando tudo, a mulher também marcando tudo. Tem que ter uma postura. No altar,
ali onde você vai expor a palavra de Deus, você tem que ter um senso crítico com você. Na vida já há essa necessidade, né? Tem a ver até aquele programa lá do Esquadrão da Moda, que uma mulher se vestiu toda sensual, decotada, e aí o pessoal perguntou, para onde você vai? Assim, ela, eu costumo ir para a igreja. Os ímpios, não crente. Falo, pô, gente, você vai para a igreja com uma roupa dessa? Era só um membro visitando o culto. Até o mundo acaba dando lição de moral em alguns crentes pelas vestes que estão usando. Né? Sim, né? Hoje você vai dentro de um tribunal, hoje você não entra na presença de um juiz de bermuda, de camiseta e nem de saia curta, filho. Não entra, ele manda você para casa colocar uma veste adequada. Se um juiz exige isso num tribunal, imagina num lugar santo, mano. Eu acho que se banaliza muito, estão se banalizando muito a casa de Deus, embora Deus quer. Eu não falo isso com o ímpio, né? Porque o ímpio talvez não tenha essa percepção. Né? Ele está ali, ele não tem essa percepção da forma como ele vai vestido. É o que ele tem. E nem tem, né? Às vezes, né? Mas um crente, aí não. Aí não tem como não. Aí nessa questão aí eu sou bem rígido. Na sua visão, então, até o guarda-roupa de um crente tem que ser diferente. Ele tem que ter roupas adequadas para cada ambiente. Né? Acho que no ambiente que você vai sair, tá aí com sua esposa e tal, é uma roupa não que você vai também ser vulgar, nada disso. Mas dentro do templo, dentro da igreja ali, você tem que saber como se vestir. Falando agora de forma exclusiva para quem é salvo, para quem é um servo de Deus. Aí é diferente. Agora, tem gente que extrapola demais. Mesmo, perdoa a expressão, cara, o carioca... Não, fica à vontade, isso é nosso, tá? Mas eu vou te falar, as pessoas têm que ter um parâmetro. Como é que o pastor da igreja se veste? Como é que ele vive? Eu estou na casa dos outros, eu tenho que comer o que é servido, filho. Então, tem hora que as pessoas chegam para mim, Trovão, coloca aí uma camiseta assim e tal. Se eu ver que a camiseta do evento é boa, tal, é legalzinho, eu vou conseguir ter uma camisa legal, eu até visto, mas normalmente eu quero colocar um blazer por cima. Só quando é muito quente mesmo, igual ontem eu estava pregando lá na igreja, estava hiperlotado lá e eu saí de lá tonto, velho, que tava muito calor. Então, mas mesmo assim eu não consegui tirar o termo, porque eu fui para a igreja e eu estava com uma camisa branca. Pô, tem uns camaradas que tem que ter um pouquinho de senso, cara. Pô, como é que eu vou estar todo suado? A minha mulher estava na minha frente. Como é que eu vou tirar um terno? Eu tô com a camisa branca, eu todo suado. A hora que eu tirar a camisa vai me marcar o meu corpo todo. E já tem gente que não tem esse senso. Eu vou falar aqui, mas eu já vi gente que ficou tão suado, camisa branca, que os homens, ficar desenhando o mamilo do seu... fica feio, né? Fica horrível. Antigamente eu lembro que os pregadores, eles transpiravam, suavam bastante, mas usavam uma combinação por baixo, né? O pastor Marcos Pereira mesmo, os obreiros dele, tá com combinação aí, né? Senão eu vou te entregar pastor Marcos Pereira. Tem que usar a combinação, né? Aí, ó. Tem que ter combinação. Todos têm que ter combinação lá, né? E na calça também? Não, calça não. Eu me converti numa igreja lá na Bahia que o pastor que eu tinha na época, pastor Val, era combinação por baixo da camiseta e ainda tinha que usar uma outra combinação por baixo da calça. Não, Daniel Candês usa, ele usa uma calça por baixo dessa. E é tão legal naquele frio lá do Rio de Janeiro, né? Quietinho aqui, o cara quer perturbar. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas?
Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.